formada em Juiz de Fora e tenho especialização em vigilância sanitária pela Escola de Saúde Pública e Unimontes. Eu trabalho com vigilância sanitária desde 2002, eu trabalhei no Estado, na vigilância estadual, que foi onde eu comecei, e fiquei parada por um período e depois em 2007 eu passei no concurso e fui chamada em 2008. Então eu trabalho com vigilância desde 2008. Em 2009 eu assumi a coordenação da vigilância e estou coordenadora até hoje. A vigilância sanitária no Brasil, depois do advento da Anvisa em 1999, ela está estruturada em 3 níveis. No nível federal, a Anvisa, que é uma autarquia, né, que ela tem autonomia financeira, administrativa e para fazer legislação que vai para o Brasil inteiro, e as vigilâncias do Estado e do município. Então, aqui em São João, a vigilância municipal tem autonomia do sistema municipal, a gente faz todas as ações de vigilância no nível básico, médio e de alta complexidade. Então, a gente faz desde um bar pequeno, que vende, né, praticamente não manipula nada, que vende, por exemplo, um salgado frito e uma bebida, até a radioterapia da Santa Casa, que é o que a gente tem hoje de maior complexidade. Os municípios menores, que não têm vigilância estruturada como a gente tem, eles fazem as ações básicas que eles pactuam, né, com o Estado, e o Estado complementa as ações. Desde 2009, quando eu assumi a coordenação, a gente já faz todas as ações de baixa, média e alta complexidade. Então, a vigilância sanitária está estruturada dessa forma. A gente tem estabelecimentos que a inspeção ela não necessita de conhecimentos específicos, que a gente chama de baixa complexidade, e a de média e alta, ela caminha progressivamente com um conhecimento mais específico. Nós temos, a vigilância hoje trabalha, a gente tem o controle dos estabelecimentos que a gente tem, né, cadastrados, nós temos atualizado, constantemente a gente está verificando o cadastro e a gente divide esses estabelecimentos para cada fiscal, para cada área. Então nós temos os estabelecimentos de baixa complexidade, nós temos os estabelecimentos, os dentistas fazem os odontólogos, né, os consultórios odontológicos, eu faço farmácia, drogaria, laboratório, a enfermeira faz a parte de consultórios de uma maneira geral. Então a gente conseguiu estruturar, nós temos um número reduzido de pessoas, mas a gente conseguiu estruturar e as metas que a gente tem, que nós temos meta estadual para cumprir, a gente tem cumprido. Então em relação à inspeção, a gente tem conseguido cumprir. A gente prioriza, em determinados momentos onde a gente tem uma sobrecarga de demanda e às vezes a gente não consegue atender tudo, a gente prioriza o risco. Então a gente verifica aquele estabelecimento ou aquela denúncia de maior risco e a gente faz ela primeiro em relação às outras. Então a gente vai fazendo, né, nessa ordem, primeiro as de maior risco e depois a gente vai... como a gente tem meta de cumprir 80% de tudo que chega, então não fica praticamente nada sem dar solução. Claro que nem sempre a solução é aquilo que as pessoas esperam, porque a inspeção, isso é uma coisa que assim, as pessoas questionam a gente e às vezes não conseguem entender. A inspeção ela é pontual. Então, num determinado momento no estabelecimento você pode ter um problema grave e logo depois não ter mais o problema. Às vezes o próprio dono do estabelecimento ele identifica e ele mesmo corrige o problema. Então, pode ser que seja feita uma denúncia, por exemplo, de um problema que aconteceu com um determinado restaurante, em que as pessoas passaram mal. Às vezes a gente vai ao local e a denúncia procede, realmente a gente toma todas as medidas administrativas para o controle, mas às vezes a gente chega e já não existe mais o problema. Então a gente age com as situações que a gente pega, né, com flagrantes, com fatos que às vezes a gente não encontra no local. Quando a gente percebe que houve às vezes essa possibilidade, né, de que não é real aquilo que a gente verificou no local, a gente faz um monitoramento durante um período, a gente retorna ao local, e, assim por um período, né, determinado, e acompanha mais de perto o processo do local. Existem locais que dão problema constantemente, que a gente tem que estar constantemente monitorando. Então o trabalho funciona dessa forma. Então a gente tem uma equipe, né, que não é diferente das equipes de vigilância sanitária do Brasil inteiro, a gente tem contato com pessoas de outros locais. Infelizmente nós temos uma reversão no entendimento equivocado do nosso sistema de saúde, que prioriza as atividades de assistência médica, não as de prevenção, que é onde a vigilância sanitária está situada. Então nós temos a equipe igual praticamente a todas as equipes. Nós temos inclusive uma equipe melhor que a do Estado em termos de número, de formação. Então dessa forma a gente estabelece alguns procedimentos para facilitar a inspeção, que é justamente isso, priorizar riscos, né? Definir um esquema de inspeção em que a gente não deixa aquilo que tem uma maior possibilidade de agravo. E no final, né, quadrimestralmente a gente presta conta, a gente tem que cumprir a meta de 80% do Estado. Nós temos os profissionais de nível médio que fazem a baixa complexidade, e nós temos, eu sou farmacêutica bioquímica, nós temos uma enfermeira,
2 dentistas e uma médica veterinária, que faz a parte de alimentos. A parte porque o alimento ele tem a baixa complexidade e a média alta. Depende da quantidade por exemplo, o tipo de manipulação que é feita, a complexidade da manipulação, a quantidade de refeições servidas. Então ele é dividido dessa forma. O número maior de estabelecimentos está na baixa complexidade média. A alta complexidade é um número menor de estabelecimentos, só que ele demanda um tempo maior para fazer a inspeção e o monitoramento é constante. Que a gente tem hospital, Santa Casa, radioterapia, quimioterapia. Então são estabelecimentos que, apesar deles serem um só, eles demandam várias vezes durante o ano que a gente esteja lá para resolver várias questões, né, que vão aparecendo no decorrer do ano. Existem áreas que são mais resistentes à legislação. Eu te digo, farmácia e drogaria é um comércio resistente, assim, pela questão da farmácia ter se transformado mais num comércio do que num estabelecimento de saúde. Então existem algumas questões legais, né, que são difíceis da gente fazer o pessoal entender que tem que ser cumpridas. Embora a gente não tenha problemas graves aqui, mas a gente vê isso em outros locais, né? Aqui o que a gente vê de irregularidade a gente consegue resolver, mas não precisaria estar todo ano reforçando algumas questões. Estabelecimento de alimentos também, a questão da validade, né, dos alimentos, porque, por exemplo, o supermercado tem os promotores de venda e eles fazem o controle das prateleiras, eles verificam as datas de validade, isso às vezes é falho. Todos os níveis, nível federal, estadual e municipal, são feitas, tanto de todos os 3 níveis, são feitas campanhas de conscientização em relação a produtos e serviços. Só que é uma área muito grande e para você desenvolver a consciência sanitária, que é um trabalho também que faz parte da nossa atividade, é um trabalho lento em que a gente vai fazendo comunicados, a gente vai trabalhando. Hoje a gente tem o Face, né, que é um bom instrumento, em que a gente vai publicando informações para as pessoas, para que elas possam participar do processo. Mobilizar a população para que a conferência seja feita, não era para ser assim, né, mas para que a população também fizesse a conferência da data de validade, e não comprando, obrigatoriamente o estabelecimento acaba não tendo como deixar o alimento vencido. Isso já melhorou muito, a gente recebe muita denúncia de alimento vencido. Então a gente vê já uma mudança, de uns anos para cá a gente já vê uma mudança. Então a conscientização da população, o entendimento de que ela é um ator importante no processo é essencial para que a gente consiga fazer uma vigilância eficaz. Porque uma fiscalização uma vez por ano, eventualmente mais de uma vez quando tem problema, isso não é suficiente. E a gente não trabalha só com a conscientização da população, mas para fazer o proprietário do estabelecimento entender que ele não tem que fazer certo para a fiscalização, ele tem que fazer certo para garantir a segurança daquilo que ele está oferecendo. Seja o produto ou seja o serviço que ele está oferecendo, ele tem que ter o compromisso, a responsabilidade, que não é só moral, mas é legal também, de oferecer aquilo que ele está se dispondo a oferecer com segurança. É isso que a gente tem que cobrar deles. E não é só a vigilância enquanto órgão público, é a população de uma maneira geral.